Permissão. Você tem permitido o que na sua vida? O que é que tem te adoecido nos últimos anos, nos últimos meses, e que isso tem te trazido consequência? Vamos entender um pouquinho mais? Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Rayane Saviski, sou terapeuta emocional, sou cristã, não trago tabu de religião aqui não. Aqui eu falo sobre espiritualidade, sobre princípios milenares, o poder da sua mente e tudo aquilo que você precisa se libertar de uma maneira muito mais leve, mais tranquila. E eu trago hoje sobre a respeito disso, de permissão. Muitas pessoas acham que permissão é o externo, como pedir autorização ou para agir ou falar alguma coisa, mas está muito mais voltado para o nosso interior. Sabe? Aquele momento de você querer descansar sem precisar merecer, de você falar as coisas que sem sentir medo, desagradar, sem nada, de ficar triste sem se sentir fraca. O que é que você tem permitido na sua vida? O que é que você tem deixado acontecer? Muitas vezes a gente foge do nosso controle, achando que eu tenho que fazer tudo e para todos. Aquele negócio que eu falei, né, do descansar, eu acredito com você, e já me aconteceu também. Você não tem nada para fazer. Você sentou no sofá, às vezes, para assistir até uma Netflix. E aí parece que te dá um comichão que você precisa levantar para você fazer alguma coisa. Parece que você não se permite descansar. E se você não descansa, parece que você tá se sentindo, é preguiçosa. Aí é que tem. O que foi registrado? Quais são as crenças que foi registrado na tua mente a tal ponto de te deixar nessa frenética de não poder merecer? E o que, que o perdão tem a ver a respeito disso? Aí que vem a chave. O perdão nada mais é que a liberação. Quando você não perdoa alguém, você adoece. O perdoar não significa conviver. O perdoar é libertar. E quando a gente não perdoa, a gente não se liberta, a gente está amarrado, a gente está preso a um peso tão emocional e até mesmo físico, porque as pessoas elas acabam ser controlada por isso. E quando a gente não se perdoa a nós mesmos, a gente não está permitindo ser humano também. Porque nós, sem perdão, a culpa, com culpa não há permissão, e sem permissão a alma adoece. Essa é uma frase maravilhosa que eu tenho aqui. Então, assim, o permitir é abrir espaço para leveza. E o perdoar é soltar o peso que impede você de ser libertada, de ter liberdade. O que a gente precisa é florescer. Florescer no sentido de ter uma vida um pouco mais leve. E não se permitir com que as coisas, das outras pessoas, uma coisa que eu ensino muito mesmo nos meus atendimentos se alguém estiver falando de você, se alguém estiver destacando pedra, falando de você, fazendo alguma coisa, não fique triste, não deprecie disso, porque essa pessoa está falando dela mesma. Ela só ela está refletindo o próprio espelho dela, para ela mesma. E se isso me afeta emocionalmente, o que essa pessoa está dizendo, significa que eu preciso tratar e trabalhar com essa minha emoção, justamente para que eu não venha adoecer. Se isso me afeta, significa que eu preciso resolver, certo? Se o que essa pessoa está dizendo de mim, eu preciso resolver internamente. Porque quando a gente acaba se afetando demais o que os outros falam, o que os outros pensam, a gente fica dando crédito para isso, a gente fica muito preso, a gente acaba adoecendo, que a gente não pode errar. A gente, fica aquele estereótipo que a gente não pode, sabe? A gente é ser humano. Errar, todo mundo erra. Cometer a mesma erro já é, que, né, a gente brinca, já é burrice. Porque a gente tem que se permitir. O que é que você tem permitido? É permitir que eu viva mais leve, mais tranquila, tenha um pensamento elevado,
com a minha mente curada, com o meu coração restaurado, com o meu corpo mais leve, com o meu, sabe, a minha alma com mais leveza, o meu espírito mais leve. O que é que você tem carregado, o que é que você tem permitido, o que é que você não tem se perdoado. A gente tem que analisar tudo isso. Quem não perdoa não é digno de perdão. E perdoar não significa conviver. Perdoar é você se libertar. Eu, nos meus atendimentos também, eu indico muito, quem não assistiu aquele filme, assista, vai fazer todo sentido, que é A Cabana. Se você não assistiu, assista. Eu tô aqui tomando meu chá ainda, gente. Assista, porque vai ser transformador e você vai entender o que é o perdão. Você não precisa conviver, você precisa se libertar e permitir que a leveza de Deus venha sobre a sua vida. Ah, eu tenho um problema muito sério com a minha mãe, com meu pai, fulano, ciclano. Sabe? Quando vem, é sempre a questão, ou é do relacionamento, ou é pai e mãe. Pai e mãe é honrar. Honrar pai e mãe. Meus pais não foram, tá tudo certo. Eu perdoo para que eu me liberte disso. Eu não preciso conviver porque eu escolhi. Eu não preciso conviver, mas eu preciso amar. Amar o próximo. Só que daí que vem a chave. Como a ti mesmo. Então eu primeiro tenho que me amar. Para depois amar o outro. Mas é se permitir. Se amar e ser amado. E não querer ficar, sabe? Naquela mesma dor. Então entenda que nós precisamos, muitas vezes, abrir mão dos nossos orgulhos, abrir mão de ficar, sabe, preso nessa mesma consistência, para que as coisas vão fluir na nossa vida, as coisas fluírem, elas não fluem na nossa vida, porque nós estamos na mesma consequência, nos mesmos atos e nos mesmos erros. Lembre-se, perdoar não significa conviver, mas é perdoar de todo o teu coração, a tal ponto de que quando você toca no assunto, isso não te traz mais dor. Eu quero que essa palavra tenha feito sentido para você, assim como fez para a minha vida. Tem muitas coisas que eu ensino e vou ensinar aqui, foi o que aconteceu muito comigo, tanto que hoje eu sou profissional da área e eu entendo muito a respeito sobre o emocional, que às vezes a gente não consegue fluir por conta de pesos e permissões e perdões que nós precisamos fazer. Mas não fazer somente para os outros, mas para nós mesmos. Porque nós erramos, gente. Nós erramos. E nós também temos que nos perdoar. E se permitir. Entendeu? É se amar. E se aceitar do jeito que nós somos mesmo. E é isso. E cada vez mais ir aprendendo em cada erro e tropeço. E fazer deles um grande aprendizado. Então eu espero que realmente que tenha feito sentido para você. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu quero muito te conhecer e saber o que vocês pensam a respeito disso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.